dia, segundo ano, como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela. Hoje a nossa aula é sobre ética e empreendedorismo. Queria falar com vocês que as pesquisas que eu recebi foram pesquisas muito boas. Gostei muito da linha de raciocínio de vocês. E eu estou lendo uma por uma e comentando uma por uma, tá? Aqueles que não me entregaram ainda a pesquisa, por favor, me entreguem até semana que vem. Por quê? Porque semana que vem é a nossa P1. E aí, é importante que a gente finalize essa primeira parte do bimestre já na semana que vem, tá? Porque depois nós vamos começar a segunda parte do quarto bimestre. E aí é importante que a gente termine as atividades no tempo esperado. Por quê? Porque aí não acumula no final do bimestre, tá? Então vocês vão ter muita coisa acumulada no final do quarto bimestre, não só da minha disciplina, mas de outras disciplinas também. Eu acredito que final do quarto bimestre é um bimestre que já tá todo mundo cansado, né? Então, para que a gente evite isso, a gente pode fazer as atividades na data correta, tá? Lembrando que sempre eu passo uma semana de prazo para entregar, ou então quando é um vídeo simples, de uma aula para outra, tá? Bom, mais uma vez eu queria parabenizar aqueles que já entregaram a pesquisa ficou muito boa, gostei muito da ideia de vocês, gostei muito da linha de raciocínio de vocês, e aqueles que não entregaram, por favor, entreguem ainda essa semana, tá? Gente, só mais uma observação. A nossa P1 vai ter o tema de racismo, tá? Vocês lembram que quando eu coloquei a primeira aula de racismo do quarto bimestre, lá de empreendedorismo e ética, eu coloquei um vídeo explicando como seria e coloquei mais um outro vídeo, coloquei mais um outro documento que era um artigo, né? Então lá naquela aula tem um vídeo e um artigo. Eu vou fazer a prova com base no artigo. Então, leiam o artigo é pequenininho, o artigo tem umas 4 páginas só, ou são 6. Leiam o artigo, porque é dele que eu vou fazer a prova, e tenham ele ao lado de vocês quando vocês forem fazer a prova para poder consultar também, tá? Que vai ser uma prova bem tranquila para quem lê o artigo e para quem está por dentro do conteúdo. Então, a aula de hoje é para eu explicar um pouco mais sobre aquele artigo e explicar também um pouco sobre o conteúdo com base nas pesquisas de vocês. Então, o que eu fiz? As pesquisas que eu já li, eu anotei os pontos mais importantes das pesquisas e eu vou gravar uma aula com base nesses pontos, tá? Vou explicando tópico por tópico para vocês e espero que fique tudo bem claro para vocês. Outra coisa, gente, o assunto sobre racismo é um assunto muito delicado, né? Nós sabemos que é um assunto muito delicado, mas ele é necessário, porque ele sempre vem cobrando no PAS, no Enem, no vestibular. Sempre tem assuntos relacionados a isso, tá? Então, quanto mais você souber sobre esse assunto, melhor para você como ser humano e também melhor para você quando você for fazer a sua prova, porque você vai estar por dentro daquele assunto, tá? Para as pessoas que não gostam muito desse assunto, eu sugiro que vocês leiam um artigo como realmente um manual do que realmente é o racismo no Brasil, para que você entenda um pouco mais, tá? Porque, como eu disse, é um assunto super importante, tanto para você como crescimento pessoal, não só para você, mas para toda a sociedade. E também é um assunto importante porque ele cai nas provas, tá? Então, como vocês são alunos de ensino médio, eu achei interessante trazer esse tema, embora seja um tema que para algumas pessoas não seja um tema bom, mas é um tema necessário, tá bom? Então vamos iniciar. E só para lembrar mais uma vez, semana que vem nós temos a nossa P1, leiam um artigo que eu deixei lá na nossa primeira aula, e tenham também um artigo com vocês ao lado da prova, quando vocês forem resolver a prova, tá bom? Bom, o primeiro tópico que eu achei interessante que vocês colocaram nas pesquisas de vocês é sobre problemas étnico-raciais. Como assim problemas étnico-raciais? São problemas que são vinculados apenas pela cor da pessoa. Então, por exemplo, não são problemas que as pessoas vão falar assim, fulano é mau caráter, ou fulano não presta, enfim. São problemas vinculados somente pela cor da pessoa. Então você tem isso muito presente no Brasil, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Você já deve ter visto algumas reportagens de pessoas negras que vão a mercados, a lojas, e aí sempre tem um segurança ali atrás, vendo o que ela tá fazendo, vigiando os passos dela, né?
Nós já vimos isso, vocês já devem ter visto isso nos jornais, de que esse caso é bastante recorrente. Então, a pessoa não está fazendo nada, a pessoa está ali na loja como qualquer outra, mas pelo fato dela ser negra, ela acaba, se for no caso de uma loja que tem alguma política de vigiar pessoas negras por conta do racismo, e aí a pessoa sofre com isso, ela sofre com isso apenas porque ela é negra. Isso no Brasil é muito recorrente. Você imagina, você vai numa loja ou um supermercado comprar o que quer que seja, e você é perseguido só pela cor da sua pele. Ou então falam que você roubou alguma coisa e quando vão abrir sua bolsa não tem nada, só pela cor da sua pele. Então, é um assunto bem complicado e um assunto muito importante para que a gente entenda que todos nós somos iguais, independente da cor, da religião, independente de tudo, nós todos somos iguais. E o nosso conteúdo do bimestre passado era justamente em direitos humanos, que diz que todos são iguais. Então a gente tem que perceber isso, que independente da cor, independente da religião, da sua orientação política, enfim, nós todos somos iguais. Então não deveria ter essa discriminação e também não deveria ter essa diferenciação nas lojas. Não deveria ter essa perseguição nas lojas, né? O outro ponto importante é que vocês colocaram a discriminação num país que é pluralitário. Como assim? Nós sabemos que a origem do Brasil, a origem colonizadora do Brasil, claro, porque o Brasil ele já tem história muito antes dos europeus chegarem no Brasil, mas a história de colonização do Brasil, ela é baseada em índios, negros e europeus. Isso quer dizer o quê, gente? Que nós somos miscigenados. Nós não somos raça pura, como diriam, por exemplo, os nazistas, que usavam esse termo para poder fazerem tudo aquilo que eles fizeram na Segunda Guerra Mundial, né? Que era em busca do sangue puro, enfim, quem não fosse sangue puro, aquelas coisas que vocês já sabem. Nós somos um país miscigenado, ou seja, todos nós devemos ter alguma descendência com o africano, com o índio, com o europeu, todos nós, porque é um país que ele tem essa cultura. Desculpem, quando o Brasil começou a ser colonizado, Portugal queria que várias pessoas, vários imigrantes viessem para cá, para que houvesse uma população diferente nesse país, tá? Tanto para trabalho, como também para ter uma população. Então, você já começa a ter aí essa troca de relações que são interpessoais, e você começa a ter essa troca de identidades e trocas culturais, e acaba que você tem um país miscigenado. Então, quando você tem um país miscigenado, onde ninguém é igual ao outro, você pode olhar na sua sala de aula, quantas pessoas são iguais às outras? Você se parece exatamente como outra pessoa? Ah, professora, eu pareço com a minha mãe. Tá, mas é sua mãe. Você parece exatamente, por exemplo, com o seu colega? Vocês têm o mesmo tom de pele, os mesmos traços. Nós todos somos diferentes no Brasil. Diferente, por exemplo, dos asiáticos que são parecidos. Mas nós no Brasil somos diferentes. Então, como que você tem um país que ele é diferente, que ele é plural, que ele tem uma descendência plural, e mesmo assim ainda há racismo num país onde ninguém é igual a ninguém? Tem que pensar nisso, gente, porque isso é uma coisa que a gente tem que repensar mesmo. Por que será que isso acontece? Por que será que mesmo num país onde tem muita descendência de diversos povos imigrantes, onde ninguém é igual a ninguém, ainda existe racismo? Ainda existe o fato da pessoa, só por a pessoa ser negra, ela ser, ela ser vigiada numa loja. Só para a pessoa ser negra, às vezes ela não conseguiu uma vaga de emprego. Só para a pessoa ser negra, às vezes ela não conseguiu oportunidades na vida. Isso acontece muito. Não, como eu sou uma professora que entrou na turma de vocês e nunca tive um contato pessoal com a turma, né? Infelizmente, embora eu quisesse muito, né? Mas não podemos devido à pandemia. Eu não sei como é que a turma é. Não sei como a turma é na sua diversidade de cores. Não sei como a turma é na sua linha de pensamento. Mas acredito que alguns de vocês saibam que isso acontece, que realmente a discriminação vem por conta da cor e a pessoa sofre na sociedade apenas por ser negra, tá? Vamos continuar aqui.
pouca participação negra em cargos de chefia. Isso é muito sério. Vamos pensar o seguinte: nós estamos em 2020, né? A entrada nas universidades federais e também nas universidades públicas, nas faculdades públicas, passou a ser mais diversificada há pouco tempo, há poucos anos. Mas imagine só, imagine que nos anos 2000, imagine o cenário nos anos 2000. Quem você pensa que frequentava as universidades? Os brancos ou os negros? Ah, professora, mas eu acho que devia ter alguns negros. Sim, mas quem frequentava a faculdade em sua maioria? Bom, você pode pegar um profissional que já tem 20 anos de carreira, um médico, um advogado, um engenheiro, e você vai ver quantos ali que tem 20 anos de carreira, quantos são brancos e quantos são negros. Gente, segundo uma pesquisa, nos anos 2000, 1990, 1980, as universidades, elas tinham, em sua maioria, alunos brancos, tá? Então, você acaba que esses alunos que terminam a faculdade, que terminam a universidade, eles acabam entrando no mercado de trabalho para cargos altos, né? Então, você tem engenheiro, advogado, professor, médico, arquivista, biólogo, enfim, os cursos que tem na faculdade. A pessoa acaba, quando terminar a faculdade, ela acaba indo para um cargo alto, né? E assim, para que você consiga chegar nesses cargos altos, ou você tem que investir num negócio e ser um empresário, ou você tem que fazer uma graduação para tentar chegar nesses cargos altos. O que eu quero dizer com isso? Todos os empregos são importantes, independente de qual for o emprego. Todos eles são importantes, todos eles são necessários e todos eles merecem respeito. Só que a questão aqui diz que existe pouca participação negra em cargos de chefia. Por que isso acontece? Porque poucos negros entravam na universidade. Poucos negros tinham a possibilidade de começar um negócio. Por quê? Se você tem a maior parte da população negra vivendo nas periferias, a maior parte da população negra passando por necessidades e que precisam de alguma política pública para auxiliar, então, claramente, essa população estará em menor quantidade nos cargos de alta chefia. Só que, felizmente, há poucos anos de poucos anos atrás para cá, a entrada na universidade tem sido diversificada. Como assim? Agora você tem o Enem, você tem o SISU, você tem cursinhos preparatórios para pessoas de baixa renda, você também tem os cursinhos preparatórios nas escolas particulares, nas escolas públicas. Então acaba que o grupo que entra na universidade é um grupo diversificado. Antes, o grupo que entrava na universidade era um grupo majoritariamente branco, classe média alta. Hoje, graças a essas políticas públicas de Enem, PAS, SISU, vestibular, enfim, e também esses cursos gratuitos que têm sido dados na internet, para cursinhos também, cursinhos de pessoas de baixa renda, cursinho nas escolas particulares. Você tem tido uma diversificação nesse grupo que entra nas universidades. Então, isso vai surtir um efeito daqui a alguns anos. Daqui a alguns anos, nós teremos sim, nós já estamos tendo pessoas negras nesses cargos, só que isso ainda tem que melhorar. Por quê? Porque num país onde a maioria é negra, você não deveria contar poucas pessoas nesses cargos, tá? Deveria ser uma coisa mais igualitária. Então, nós ainda estamos caminhando para isso, tá bom? Outro ponto importante que vocês colocaram foi o contexto histórico da escravidão com as leis. Nós sabemos que o Brasil foi colonizado por Portugal, o Brasil virou colônia de Portugal, e Portugal precisava de mão de obra barata para plantar cana-de-açúcar, para retirar ouro das minas. Então, Portugal precisava dessa mão de obra barata e no mundo inteiro os negros estavam sendo escravizados. Os negros estavam sendo sequestrados da África
e levados para o continente que eles não conheciam, com uma língua que eles não conheciam. Então, Portugal fez isso, trouxe vários negros escravizados para o Brasil, e aí queria a mão de obra barata. Só que com o tempo, a escravidão ela foi caindo em outros países do mundo. Foi caindo em outros países do mundo começaram a repudiar a escravidão e começaram a acabar com a escravidão, e o Brasil continuava com a escravidão. O Brasil pensou o seguinte, bom, tá, se eu acabar com a escravidão de uma vez, eu vou ficar sem minha mão de obra barata. Então, eu vou acabar com a escravidão aos pouquinhos. Então, ele foi soltando algumas leis. Então, você tem a lei do ventre livre, você tem a lei do sexagenário, que são leis que vão soltando, que vão libertando esses negros escravizados aos poucos. O que acontece? Quando você tem a última lei, que é a lei mesmo, que liberta todos, que é a Lei Áurea, em 1888, esses negros, eles vão para onde? Pensa comigo, o Brasil era um território cheio de fazendas, tinha alguns centros urbanos, mas cheio de fazendas. Os donos de comércio eram brancos, os donos das fazendas eram brancos, e eles já estavam acostumados a terem negros como escravos. Agora que esses negros forem libertos, eles vão morar onde? Eles vão para onde? Eles vão trabalhar onde? Bom, uma parte desses negros saiu e foi tentar a vida. Foi para as cidades tentar emprego. A maioria não conseguiu. A maioria não conseguiu casa também. Eles tiveram que ir, então, para a periferia. Ou então, eles foram para a margem da sociedade, né? Que é onde geralmente não tem muitas pessoas morando. Outra parte continuou nas fazendas em busca de alimentação e moradia. Nós sabemos que essa alimentação e moradia não são alimentações e moradias dignas. Nós sabemos que são alimentações com resto de comida e moradia nas senzalas. Aqueles que preferiram continuar nas fazendas porque não tinham para onde ir, continuaram com essa realidade. Então, você tem uma sociedade que já está se desenvolvendo com essa população branca, e agora a população negra é inserida nessa sociedade como uma população livre. E é uma população agora que não tem para onde ir, não tem emprego. Então, alguns conseguem emprego e moradia, a maioria não consegue. Imagina só, tem pouco mais de 100 anos que a escravidão acabou. Pouco mais de 100 anos. Vocês acham que durante esse período, essa população inteira, e os seus descendentes e os seus ascendentes, conseguiram se reestruturar e conseguiram ter uma vida digna? Assim como aqueles outros brancos que já estavam trabalhando e desenvolvendo a sociedade? Não, né, gente? Você imagina, você tem toda uma história de pessoas brancas que já são netas de fazendeiros, filhas de fazendeiros, filhos de comerciantes. Eles vão continuando a tradição ali e tudo certo. Para a população negra, que teve que começar do zero, literalmente do zero, numa sociedade que ainda via o negro como escravo, onde a maioria não conseguiu emprego e não conseguiu moradia, para essa população começar do zero e se reestruturar e se restabelecer, vai demorar muito tempo. Isso ainda não aconteceu, tá? Então, recentemente, que tem tido políticas públicas para tentar colocar essa população numa melhor qualidade de vida, tentando dar dignidade com essa população, porque acredita-se que existe uma dívida histórica. Como assim uma dívida histórica? Existe uma dívida onde essa população negra foi retirada do seu local de origem, que era a África, foi sequestrada de lá, trazida à força para outros continentes, outros continentes onde elas nem falavam a língua, foram trazidas em condições subhumanas, chegavam nesses continentes, como por exemplo o Brasil, ou a América, e chegavam aqui no Brasil, na colônia de Portugal, e eles eram vendidos como você vende um objeto. Eles eram vendidos como você vende um objeto. E aí eles têm uma qualidade de vida muito ruim, eles vivem pouco porque o trabalho é muito pesado. E no final da Lei Áurea, aqueles que estavam vivos não tinham para onde ir.
Então, acredita-se que seja uma dívida histórica que a população mundial tem com a população negra, porque fez isso com a população negra, tá, gente? Bom, isso é um entendimento histórico, tá? Lembrando que a nossa aula de hoje é uma aula importante, não só para a nossa prova, não só também para o Enem, PAS vestibular, mas também para que a gente conheça um pouco dessa história, um pouco, né? Porque conhecer tudo é muito difícil. Conhecer um pouco dessa história para que a gente tenha consciência das coisas que aconteceram, tá, gente? Outro ponto importante que vocês mesmos colocaram nas pesquisas foi a crítica à mistura das raças, influência negativa para o desenvolvimento. Gente, no Brasil, no 1910, 1920, nós tínhamos uma política chamada de higienismo, ou higienismo ou higienista. Essa política vem da origem de higienização. Como assim higienização? Era uma política que o Brasil tinha de embranquecimento da população brasileira. Lembra que eu falei para vocês que a população brasileira era composta por negros, índios e europeus? Nós temos esses três traços, nós temos essas três origens. Em 1910, 1920, não me recordo bem da data, tinha uma política higienista no Brasil, uma política de higienização, ou seja, de embranquecimento do brasileiro. Então, era sim incentivado que as pessoas tivessem filhos com pessoas brancas. Então, por exemplo, eu, que sou miscigenada, que tenho origem indígena e negra, não sei se tenho origem europeia, mas acredito que tenho origem indígena e negra, porque existem índios e negros na minha família. Estou falando por mim, Gabriela, professora Gabriela. Imagina só, se eu vivesse lá em 1910, 1920, a política seria para que eu tivesse filhos com um cara branco. Para quê? Para que esse filho nascesse mais claro, e aí o filho dele, que ele tivesse também com um cara ou uma mulher branca, nascesse mais claro, e assim você ia clareando essa família. E por consequência você iria clareando a população brasileira. Era uma política. Por quê? Porque eles acreditavam que a população negra estava vinculada com o não desenvolvimento. Eles acreditavam que somente a população branca era desenvolvida. Isso é uma coisa muito complicada, você imagina. A escravidão acabou, com muitas aspas, em 1888. 30 anos, 40 anos depois disso, você ainda tem uma política que incentiva que a população embranqueça. Ou seja, você ainda tem mais essa repressão, dando um sentido negativo à população negra. Então, é mais um sofrimento. Isso é muito complicado. Isso é muito, acredito que, doloroso para uma população ter esse tipo de tratamento e ter essa realidade somente pelo tom da sua pele, somente pela cor da sua pele. Então, eu acredito que não só o brasileiro, mas todo o mundo ainda tem que evoluir muito nesse sentido. Volto a dizer para vocês que somos todos iguais, independente da cor, da religião, da orientação política, de qualquer coisa. Nós todos somos iguais e devemos ter respeito uns com os outros, né? E eu acredito que aquilo que a gente não sabe e aquilo que a gente repudia, a gente tem que primeiro buscar conhecer, né? Então, eu sempre falo isso para os meus alunos, que aqueles que falam que o assunto sobre racismo é um assunto muito chato, é um assunto desnecessário, não sei o quê, mas eu sempre acho interessante porque aqueles que não têm conhecimento sobre isso, aqueles que repudiam o tema e aqueles que falam que não são racistas, mas têm algumas práticas racistas, é importante que eles saibam desse assunto. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente repudia, não digo só do racismo, mas eu digo no modo geral. Tudo aquilo que a gente repudia, a gente tem que conhecer, estudar sobre, ler sobre, conversar com alguém sobre isso. E aí, respeitar tudo na vida, tudo. Tudo na vida tem que ter respeito e também tem que entender os dois lados, né?
Continuando e para finalizar, a influência disso nos dias atuais. Bom, vamos entender um pouco. Só para finalizar, que a aula já está bem extensa, eu falei demais nessa aula. A influência de tudo isso nos dias atuais. Bom, imagina só. Uma população negra, estou sendo repetitiva, mas é porque é uma coisa importante. Uma população negra que foi escravizada, que foi tirada da sua terra de origem, levada para outros continentes onde ela não sabia a língua, não conhecia as pessoas, não conhecia a cultura. Foi tratada assim como um animal. Os negros escravizados não eram tratados como pessoas. Foram vendidos como objetos. Não tiveram a sua cultura respeitada, a sua religião respeitada. Não tiveram a sua origem respeitada pela população mundial, tá, gente? Não é só pelo Brasil, não. E aí você tem, com a Lei Áurea aqui no Brasil, a libertação desses escravos. E eles não têm para onde ir. Alguns conseguem emprego, outros não conseguem. E os que não conseguem emprego tiveram que lutar ainda mais para conseguir se reinventar, para conseguir começar do zero. E isso atrapalhou com certeza o seu filho, o seu neto e, por consequência, o seu bisneto, e atrapalhou com certeza a linhagem daquela família. Isso reflete nos dias atuais. Então, quando você vai ver, por exemplo, as pessoas... Quando você vai ver, por exemplo, o número de pessoas que moram nas periferias, a maior parte é negra. O número de pessoas que estão desempregadas, a maior parte é negra. O número de pessoas onde a maioria não tem alimentação em casa, a maior parte é negra. O número de pessoas que não conseguiram entrar na universidade, a maior parte é negra. Então, essas coisas que são importantes, a população negra ainda está sendo inserida, tá? Então, isso reflete nos dias atuais. Então, por exemplo, se você vai numa empresa fazer uma entrevista e a pessoa que está te entrevistando, ela acredita que o negro, só por ser negro, não é uma pessoa boa, não é uma pessoa capaz, ela vai contratar quem? Uma pessoa branca. Isso eu já vi acontecer em alguns casos, das pessoas não conseguirem emprego só pela cor da pele. Mas enfim, gente, a aula foi essa. Mais uma vez, o conteúdo é um conteúdo importante. Leiam um artigo, que eu vou tirar as questões da nossa P1 lá do artigo, tá? Se você gostou do tema, eu fico muito feliz. Se você se identifica com o tema, também fico muito feliz. Para os alunos que não se identificaram, não gostaram do tema, eu espero de coração que vocês leiam o artigo, entendam um pouco mais do artigo, entendam um pouco mais dessa história. E se mesmo assim, conhecendo a história, você continuar não gostando desse tema, sem problemas. Mas nós temos que ter, acima de tudo, respeito pelo próximo, independente da cor da pessoa, da religião, da orientação política, enfim, tá, gente? Então, mais uma vez, leia um artigo para a prova. Espero que vocês tenham gostado do tema. Se ficou alguma dúvida em relação a esse tema, por favor, me procurem. Podem vir conversar comigo, que eu sou uma professora super acessível. Podem me mandar mensagem na plataforma ou no privado do WhatsApp, que eu vou estar sempre disponível para vocês, tá bom, gente? Obrigada e tchau.